Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 17. Diz assim o texto: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com um vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, gratos porque nesta manhã do dia do Senhor, mais uma vez, o teu povo, povo da aliança, se reúne, ó Deus, para adorar a tua majestade. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que teu Espírito ilumine o nosso entendimento, que o Senhor venha tratar com o nosso coração nesta manhã, que nada venha tirar, ó Deus, a nossa atenção da tua palavra. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês já repararam nas redes sociais, a comunicação nos nossos dias tem mudado bastante. E uma das formas que você tem de interação são os memes
que muitos amam e outros odeiam, e alguns vídeos bem curtos, onde eles expressam ali algumas situações engraçadas, tentando comunicar alguma coisa. E um desses vídeos bem engraçados que eu já vi na rede social, é um rapaz narrando, dizendo assim: gente, eu fui sair essa manhã para comprar pão, bateu um vento e olha só onde eu vim parar. Então abre a imagem e ele está num lugar bonito, ou está numa praia, ou está num lugar de viagem, e foi tudo por um acaso, né? Ele saiu para comprar pão de manhã, bateu um vento e ele foi parar na praia. E estas coisas que muitas vezes nos fazem rir, devem nos despertar a mente para a realidade de que estas coisas acontecem. Por vezes você sai de manhã com um planejamento, com aquilo que você tem estipulado na sua vida, e quando chega no fim do dia, você fez coisas totalmente diferentes, coisas que não estavam na sua agenda, coisas pelas quais você não estava esperando. E quando você pensa nisso, uma importante doutrina que deve ser compreendida é a doutrina da providência de Deus. A Confissão de Fé de Westminster afirma que pela sua providência, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. Em sua providência, ensina ainda a Confissão de Fé, a fim de cumprir os seus propósitos, Deus usa os atos dos homens, quer sejam atos bons, quer sejam atos pecaminosos. E o texto de hoje é um belo exemplo desta verdade. Você precisa lembrar aqui do contexto que nós estamos estudando. O povo havia expressado a Samuel o seu desejo por um rei. Samuel julgou a Israel durante muito tempo como um bom juiz. Mas agora Samuel estava envelhecendo. O que será do povo sem a sabedoria do juiz Samuel? Então o povo começa a expressar o desejo de ter um rei como as outras nações. E aí estava o grande problema. Eu tenho explicado que o problema não era necessariamente o rei, já que Deus havia de forma profética falado a respeito do rei que estaria sobre o povo. Nós temos um rei. Cristo Jesus é o rei soberano. Então o problema não era um rei. O problema era o momento em que o povo toma a dianteira porque não confia no governo de Deus. Eles querem ver diante deles um grande rei que vá à frente das suas batalhas. E eles querem ser como as outras nações. Para piorar, Samuel havia designado os seus 2 filhos, que eram bastante ímpios, como juízes. E isso trouxe ainda mais preocupação ao povo. Samuel chega diante de Deus e fala a respeito do desejo do povo. Samuel está angustiado, mas Deus vai ser claro dizendo: eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Advirta esse povo. E então, por meio de Samuel, Deus faz advertências a este povo, mostrando os problemas que seriam causados por conta do rei. E então, este rei, dado em resposta à falta de confiança do povo no governo do próprio Deus, seria usado para punir o povo. Se você for para o capítulo 8, a partir do verso 18, tem assim: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Não interessa o que vai acontecer, o que interessa é que nós vamos ter um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor.
Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. E então o capítulo 9 apresenta o homem que irá reinar sobre Israel. O homem que foi dado pelo Senhor ao povo como resposta ao pedido do povo. E você deve notar uma semelhança entre o versículo 1 aí do capítulo 9, perceba só. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Compare com o capítulo 1, com o início do livro. O livro de Samuel começa da seguinte forma: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. As duas seções do livro começam da mesma forma. E a ideia é, de fato, do autor marcar uma nova seção. Se lá no capítulo 1 estava sendo apresentado o juiz que foi levantado por Deus para livrar Israel, agora será apresentado o homem que está sendo dado pelo Senhor ao povo como resposta ao anseio pecaminoso do coração deste povo. Deus usará Saul para mostrar a insensatez do povo ao pedir um rei como o das outras nações. E nessa narrativa você aprende que você está nas mãos de Deus. Essa é a ideia que você tem aqui no texto. Você está totalmente nas mãos de Deus. Quais são as implicações disso? A ideia é que você está nas mãos de Deus e por isso não há acasos em sua vida. O narrador, ele parece aqui de forma despretensiosa narrar um incidente que aconteceu na família deste homem, porque ele apresentou no versículo 1 o homem de Benjamim, o pai de Saul. No verso 2 ele diz: tinha ele um filho cujo nome era Saul. E no verso 3 então ele conta uma história despretensiosa aparentemente. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Algo que parece algo que vai acontecer na vida de qualquer um, e todo mundo está sujeito a isso. Você está sujeito a sair de casa e ter um pneu furado. Você está sujeito a ir a algum local, como eu fui ontem, pregar na igreja de Paú, e olhando o relógio para ver a hora de chegar na igreja, pare e siga. Eu não contei com isso. Quando eu olhei no meu GPS, também não estava contando com isso. Mas estava ali. Nós enfrentamos muitas coisas aparentemente inesperadas, ou inesperadas pelo menos para nós. E ao perder as jumentas, Saul vai ser enviado com um servo para procurar essas jumentas. E eles vão parar exatamente perto de onde está o profeta Samuel. Veja aí o verso 4 a 6. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, não as acharam. Passaram a terra de Salim, porém não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço com quem ele ia: vem, voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos lá, porventura, o caminho que devemos seguir. Eles começam a sua história procurando jumentas, e de repente eles estão perto de onde está o profeta Samuel. Eles chegam na cidade no exato momento em que Samuel também está ali. Veja o verso 11. Subindo eles pela encosta da cidade,
encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade. No dia de hoje, ele chegou. Porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Veja quantas vezes aparece a mesma palavra aí. Hoje, hoje, hoje. Verso 14. Subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, e então continua a história. Este é um momento em que talvez alguém dissesse assim: poxa, que sorte, que coincidência, chegar exatamente na hora que o profeta está na cidade. Você é alguém de muita sorte. Entretanto, como você já cantou nessa manhã, as mãos do Senhor dirigem o destino. Foi assim que você cantou? Acaso para mim não haverá. E não há acaso na história de Saul. Ele chega na cidade no momento em que o Senhor quer que ele encontre com o profeta. Isso deve trazer tranquilidade ao seu coração. Ter a consciência de que o Senhor está dirigindo os seus passos a cada momento deve levar você a ficar em paz, ainda que as coisas não saiam segundo o seu planejamento. Você não consegue prever aquilo que irá acontecer no seu futuro. Você pode planejar algumas coisas, mas você simplesmente não tem o controle do que irá acontecer e não sabe se conseguirá levar a cabo o que você quer. Você faz planos, mas o Senhor é que conduz a sua vida. E muitas vezes você toma consciência, Deus deixa você saber o porquê de algumas questões que aconteceram e do que Ele te livrou. Por exemplo, quando você não pôde fechar um negócio por alguma razão e posteriormente, passado o tempo, você com o seu coração triste por ter perdido uma grande oportunidade, conseguiu perceber que aquele não seria um bom negócio. Mas você conseguiu saber disso ao longo do tempo, a longo prazo. No momento parecia algo muito bom, mas Deus quis livrar a sua vida. Ou você estava num relacionamento e terminou esse relacionamento e ficou triste, doeu muito o seu coração. Posteriormente você notou o livramento que Deus te deu. Aquele não seria um bom casamento, não seria um bom cônjuge. E se no momento foi ruim, doeu, a longo prazo, Deus deu a conhecer a você do que Ele te livrou. Mas não é sempre assim. Muitas vezes você não saberá a razão de como Deus está conduzindo a sua vida. Talvez você tenha sido já livrado de muitas questões sem se dar conta delas, sem saber disso. Mas Deus está guardando a sua vida. No caso de Saul, você pode ter plena certeza de que nada disso foi coincidência, até porque, quando você chega lá no verso 15, diz assim: ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel.
Veja que interessante. Para Saul vai ser uma grande surpresa. Saul sai a procurar jumentas e encontra um reino. Quer uma mudança de plano maior do que essa aí? Ele sai simplesmente para buscar as jumentas do pai extraviadas, volta como rei. Não estava nos planos dele. Talvez ele tenha terminado esse dia pensando assim: poxa, que dia! Como é que essas coisas aconteceram? Entretanto, Samuel, como profeta, já sabia de tudo. Deus já havia anunciado ao seu profeta o seu propósito e como Deus iria ungir aquele homem. Isso fica ainda mais claro no verso 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Atente a esta palavra aí, dominará. Em algumas versões da Bíblia, ela está traduzida por governará. É uma tradução possível, mas pelo que você percebe no contexto e nas outras ocasiões que essa palavra aparece na Escritura, a melhor tradução é esta aqui mesmo. Ele dominará sobre o povo. Deus havia dito isso sobre o rei. O rei vai dizimar tudo que vocês têm. O rei vai dominar sobre vocês. O rei vai tomar os seus filhos como servos. Então, quando Deus diz: é este quem vai dominar sobre o meu povo, Deus está mostrando o seu propósito de punir o povo pela sua escolha. A palavra dominar aqui tem o sentido então de restringir. É isso que ela significa literalmente. Agarrar, deter. Saul seria o homem usado por Deus para punir a nação que estava rejeitando o Senhor. Mas nada do que está acontecendo aqui então é por acaso. Ele é o homem que Deus quer no reinado. Você pode ter plena certeza de que tudo o que ocorre na sua vida tem um propósito definido pelo Senhor. E isso quer dizer que em meio às aflições e às dificuldades, você precisa sondar o seu coração por meio da palavra de Deus, a fim de verificar se Deus está provando a sua vida, a fim de fortalecer a sua fé, ou se Ele está disciplinando você por consequência dos seus pecados. Você precisa ter esse discernimento. É importante para que você não chame de provação a disciplina do Senhor. Porque muitos crentes fazem isso. Eles fazem escolhas contrárias à palavra de Deus, começam a ter problemas nas suas escolhas e dizem assim: olha, Deus está me provando. Não, não está. Se você fez escolhas contrárias à palavra de Deus, o que Deus está fazendo é disciplinando a sua vida. Você está colhendo aquilo que você plantou. Não chame isso de provação. É muito diferente. Provação da fé para disciplina do Senhor. É claro que mesmo a disciplina, ela é amorosa. É para que você retorne aos termos do pacto. Deus irá tratar com esse povo, dando Saul, para que este povo entenda o que ele tem no Senhor como rei. Deus, por meio de Saul, irá abrir os olhos desse povo. Mas cuidado na sua vida para que você não chame a disciplina do Senhor de provação. E diante disso alguém pode pensar assim: tá bom, se tudo que ocorreu, se tudo que ocorre, ou se tudo aquilo que ocorrerá na minha vida é propósito de Deus, eu não tenho responsabilidade alguma. É semelhante ao filósofo carioca lá, né? Deixe a vida me levar. Eu vou viver de qualquer forma. Não se apresse em pensar assim. Você tem responsabilidades. O texto então mostra que você está nas mãos de Deus,
mas que você age conforme o seu coração. Dê uma olhada no que está acontecendo e pense na forma como o texto apresenta Saul. É bastante curiosa a forma como Saul é apresentado aqui no texto. Verso 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Você já parou para pensar nesse texto? A gente pensa nesse texto e fala assim, puxa, Saul era um cara bonitão, aparentado. A questão é por que o autor bíblico está destacando isso? Será que é à toa que está sendo destacada esta característica aqui de Saul? O que é interessante aqui é lembrar que o povo pediu um rei que fosse à frente dele em suas batalhas. E o povo, ao olhar para Saul, vai se agradar de imediato do homenzão que está lá, que vai à frente do povo agora. Imagine Deus levar um camarada baixinho, pequenininho, mirrado, e falar assim, aqui o rei de vocês. Não, esse aí não. É melhor ter nenhum do que ter um desse. Mas de repente chega um camarada bem apresentado. Você olha e fala, você é um guerreiro. Esse camarada vai à frente do povo. Deus está mostrando ao povo alguém de acordo com os desejos do coração do povo. E isso é bastante interessante. Você sabe o que significa Saul? Desejado. É esse o significado do nome. Pedido. E então Deus dá ao povo aquilo que o povo pediu. E o autor aqui do livro vai dizer, ele era um homem belo. Então pense aqui num contraste. Quando Samuel for enviado à casa de Jessé, o próprio Samuel vai focar no exterior, naquilo que os seus olhos veem. Abra a sua Bíblia aí, passe algumas páginas e pule lá para o capítulo 16. Lá no capítulo 16, Saul já foi rejeitado. Samuel vai ser enviado à casa de Jessé. A partir do verso 6, você tem assim. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Saul será rejeitado, Samuel vai à casa de Jessé, o primeiro homenzão que chega lá fala assim, é claro que é esse. Talvez esse aqui fosse o que mais se assemelhasse fisicamente, exteriormente a Saul. E Samuel não tem a menor dúvida, é esse. Está aí ungido e Deus fala, não senhor, não foque a aparência, eu vejo o coração. A despeito da bela aparência digna de um rei, não era aquele. Agora volte os seus olhos mais uma vez para Saul. Saul é alguém bastante apresentado. Ele tem um porte de um rei. Ele tem a aparência de um rei. Mas atente para três questões importantes aqui. A primeira delas é que este homem, muito belo, mais belo do que todos os de Israel, não tinha ideia de quem era o maior dos profetas de Israel. Não é interessante isso? Dê uma olhada aí no verso 6 do capítulo 9. Porém ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Eu quero que você compare isso com o capítulo 3, verso 20.
Porque lá no capítulo 3, verso 20, você é informado do seguinte: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todo mundo sabia que Samuel era o profeta do Senhor. É por meio de Samuel que o povo será livrado. Vá no capítulo 4, versículo 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Todo mundo sabia de Samuel. Saul não. Ele é um cara bonito, aparentado, mas parece que nas questões espirituais ele não estava muito ligado. Ele não tem ideia. Quando ele chegar lá na casa, ele vai ver Samuel, vai dizer: é aqui que mora o vidente. Ele está diante do profeta. Então essa é a primeira questão que você precisa atentar. Ele não sabe quem é a maior autoridade espiritual dentre o povo. O homem que fez o povo ficar preocupado e pedir um rei, porque este homem está morrendo. E o povo ficará desamparado. Uma segunda questão. Ele parece entender a ação do profeta ou do homem de Deus como um mero negócio. Veja o versículo 7 do capítulo 9. Então Saul disse ao seu moço: eis que, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com vidente. Porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Há uma disputa de interpretação. Alguns acham que Saul sabia que os homens de Deus precisam ser sustentados. Mas há outros comentaristas que entendem, e eu estou do lado destes outros, que não é bem isso. Na verdade, Saul está vendo o ofício do profeta ou do vidente como uma ocupação qualquer. Ele paga e a pessoa dá o que ele quer, responde o que ele quer. Por isso a preocupação. Tem um homem de Deus aqui, ele fala tudo, mas eu não tenho como pagar. Não é uma forma correta de se olhar para os oficiais da igreja. Porque apesar de os trabalhadores serem dignos do seu salário, como vai ser dito no Novo Testamento, você não olha para os oficiais que Deus colocou na igreja, para os pastores, como pessoas que você paga para fazer o que você quer que eles façam. Estou pagando, estou dando meu dízimo, e está à minha disposição e vai fazer o que eu quero. E é por esse tipo de mentalidade que tem muita gente que sai da igreja. Porque não vê nos seus líderes alguém que faz o que eles querem. E afinal de contas, eu estou pagando. Esse é um segundo aspecto que você precisa notar em Saul. Há um terceiro aspecto ainda que você precisa notar. Saul está sendo enviado aqui com o seu servo para achar as jumentas. Veja lá no capítulo 9, verso 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. O pai tinha mandado ele buscar as jumentas, deu a ele um servo. Em tese, ele está na liderança. Mas repare, a partir deste versículo que eu li, vejo o seguinte: porém ele lhe disse, o servo disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Vá no verso 10. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. Quem está coordenando a história aqui não é Saul. Quem está direcionando o tempo todo é o servo de Saul.
Este homem será o rei de Israel. Será aquele que vai governar sobre o povo. Mas ele está sendo governado pelo seu servo. É o servo que está tomando a iniciativa. É o servo que está apontando o caminho. É o servo que está pensando que há um homem de Deus a quem se possa consultar. E Saul não conseguirá encontrar suas jumentas. Elas voltarão sozinhas. Esse é o povo que vai cuidar do rebanho de Israel, das ovelhas de Israel. Saul é belo de aparência, mas ele não é muito afeito às questões religiosas. Ele não se mostra aqui um bom líder. Ele não é piedoso, como deve ser um rei. Saul, você sabe, não agirá conforme manda o Senhor, mas conforme o que ele acha que deve fazer. Lá na frente, o profeta vai demorar, Saul por si só vai entrar e vai tentar oferecer sacrifícios a Deus. E por conta disso ele vai ser rejeitado pelo Senhor. Ele não atenta para as especificações do Senhor. Ele faz o que ele acha que deve fazer. Além disso, você sabe que Saul vai interpretar errado as intenções de Davi e do seu próprio filho Jonatas. Ele verá Davi, alguém que foi usado por Deus para matar o gigante que está afligindo o povo. Vai ver Davi agora como um concorrente. Vai olhar para o seu filho e achar que seu filho o está traindo, preferindo Davi do que o seu próprio pai. Saul não tem uma visão correta. E este é o rei que Deus então está dando, segundo o desejo do povo. Um rei que age conforme o seu coração, o tempo todo. É verdade que não há acasos em sua vida. Você está onde o Senhor quer que você esteja. Isso é claro. Entretanto, esteja você em uma situação tranquila, vivendo para a glória de Deus, esteja você sofrendo por conta de alguma das suas escolhas, Deus colocou você nesta condição, usando os desejos do seu coração. É isso que nós vimos na doutrina da providência. Deus dispõe dos homens, e Ele usa as ações dos homens para cumprir os seus propósitos. Então, antes de dizer assim, não, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja, isso é verdade, mas é igualmente verdadeiro que você tomou decisões, e estas decisões têm a ver com o que você quer, com aquilo que o seu coração almeja. Então não culpe Deus por você estar aonde você está. Não culpe a Deus pelos seus erros, pelas suas más escolhas. Não use Deus como álibi para suas más escolhas. Tem gente que diz assim, olha, se Deus não quisesse que isso acontecesse, Ele não ia deixar acontecer. Eu tive uma ovelha que falava basicamente isso. Eu já contei essa história aqui, mas ela cabe na ilustração. Ele falou, pastor, o senhor precisava pregar mais sobre avivamento? Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque na época do avivamento, as pessoas liam mais a Bíblia, as pessoas oravam mais. Eu falei, entendi. Você está dizendo que você não ora mais e não lê a Bíblia mais, porque Deus não mandou o avivamento, é isso mesmo? Ele falou, é claro. A culpa dele não ler a Bíblia e de não orar era do Senhor. Deus não mandou o avivamento, não era da preguiça. Assim são muitos na sua vida. Não, Deus está conduzindo a minha vida. Você tem responsabilidades. Ah, mas os meus filhos só vão se desviar se Deus quiser que eles se desviem. Deus é o dono da salvação. Deus predestina as pessoas, é verdade. Mas Deus colocou pais na vida dos seus filhos, e aqui pais, eu estou dizendo homens, para criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. É isso que você tem lá em Efésios. Filhos, obedecei vossos pais, pai e mãe. Pais homens,
não provoqueis a ira dos vossos filhos, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa exortação é para os homens, não é para homens e mulheres, é para os homens. Então, se você é negligente com o culto na sua casa, se você não lê a Bíblia com seus filhos, se você não ora com seus filhos, lá na frente não tente dizer assim, meu filho não está na fé, é porque ele não foi predestinado. Não, essa é a verdade. Deus elege, mas Deus usa meios para cumprir os seus decretos. E ai de você, se você for um tropeço para os seus filhos. Deus deu a você como herança e galardão. Minha esposa não está bem comigo, ou meu marido me largou. A questão é, você está cumprindo o seu papel como um esposo cristão, ou como uma esposa cristã. Se Deus quisesse, a gente não tinha separado não. Ok, está dentro do decreto de Deus. Você está fazendo as suas escolhas diárias. Cuidado com isso. Busque agir de forma piedosa. Busque cumprir aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida. Você tem direção na palavra de Deus. E as suas decisões, a forma como você vai lidar com a sua família, com o seu trabalho, com aqueles que estão à sua volta, elas precisam ser tomadas, pautadas na santa e bendita palavra de Deus. Mas se você não tem guardado essa palavra no coração, se você tem negligenciado o conhecimento de Deus na Escritura, você não tem condições de tomar decisões piedosas. Você tomará as decisões pautadas no seu coração e nos desejos que já controlaram o seu coração. E depois não adianta culpar Deus. Eu sei que Deus dirige e governa todas as coisas. Graças a Deus que você sabe disso. Mas aprenda o outro lado da moeda. Você é responsável pelas suas ações. Por todas elas. E por cada uma delas. Deus governa as suas vidas. A sua vida. Você está nas mãos de Deus. Mas você age conforme o seu coração. Por último. Você está nas mãos de Deus, por isso você é alvo do cuidado do Senhor. E é claro que isso vale para aqueles que são parte do povo de Deus. Deus controla a vida de todo mundo e governa a vida de todo mundo, de crentes e de ímpios. Mas o cuidado do Senhor é para com aqueles que fazem parte do seu povo. Com a igreja de Cristo, que é o povo da aliança, como nós cantamos. Somente a igreja é alvo do cuidado providencial do Senhor. Lembre aí que este povo estava rejeitando a Deus. Capítulo 8, verso de número 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz desse povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E às vezes, você no seu relacionamento, quando o seu filho fica mal criado, quando o seu cônjuge briga com você, você fala, beleza, eu estou aqui, você não quer saber de mim, faça do jeito que você quiser, não estou nem aí para você mais. Deus está sendo rejeitado pelo povo. Mas Deus não diz isso para o povo. Não quero mais saber de você. Vou te abandonar. De fato, Deus irá disciplinar o povo. Ele está levantando Saul para tratar o coração do povo. Mas ainda assim, Deus continua sendo misericordioso e vai usar Saul para livrar o povo dos filisteus. Olha que interessante. Leia aí o versículo, veja o versículo 16, agora na íntegra. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim.
um povo rebelde, um povo que está desprezando Deus, um povo que não está confiando que Deus continuará conduzindo esse povo. Deus está dizendo: eu atentei para o povo, eu ouvi o clamor do povo, e eu vou pegar Saul e vou usar Saul para livrar o povo dos filisteus, mas depois eu vou tratar esse povo com o mesmo Saul, para disciplinar esse povo, para que eles retornem aos termos pactuais. Por que a despeito de estar sendo desprezado, o Senhor continua cuidando do povo, inclusive disciplinando esse povo, para que este povo compreenda a bênção que é ter o Senhor como rei? A resposta é muito simples: o povo é do Senhor, pertence a Ele. Atente de novo ao versículo 16, veja quantas vezes aparece essa expressão aí. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. O povo não quer saber de Deus, e Deus está dizendo: mas vocês são meus. Não interessa se vocês não querem confiar em mim, vocês são meus, e para que vocês confiem em mim, eu vou disciplinar vocês, mas vocês são meus. E meus irmãos, essa é uma bênção maravilhosa, saber que Deus não larga os seus, não deixa os seus, mesmo quando os seus o ofendem, mesmo quando os seus o desprezam, mesmo quando o seu povo não atenta para a grande bênção que é estar na presença do Senhor. Veja que interessante, Saul não é sequer chamado de rei aqui. Saul será príncipe do meu povo. Deus é o rei do povo. Mesmo que o povo não reconheça, o povo continua tendo um rei, a despeito de estar desprezando este rei. Uma das bênçãos do pacto é exatamente o fato que será afirmado por Paulo no Novo Testamento. E eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo. E veja o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Você sabe o que é curioso? É você notar o contexto dessa afirmação. Porque antes de fazer essa grande e bela afirmação, se somos infiéis, ele permanece fiel, Paulo instruiu Timóteo a lembrar de Cristo. Veja então agora a partir do verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A razão de Deus não abandonar o seu povo é Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. Essa é a garantia
de que você quebra os termos pactuais e Deus não se aparta de você, porque Cristo Jesus cumpriu perfeitamente os termos pactuais. E você está em Deus por meio de Jesus Cristo. Deus não pode se afastar de você. Muito diferente da situação de Adão. Adão estava por conta própria. E quando ele quebrou a lei, Deus se apartou de Adão. Adão morreu. Mas você quebrou a lei. Quem morreu foi Cristo. Porque Deus cuida do seu povo. Porque Deus está atento ao seu povo. Ao olhar para a cruz de Jesus Cristo, você percebe de forma inequívoca o cuidado de Deus para com o seu povo. Um povo que por vezes se desvia dos termos pactuais. Mas por causa de Cristo, do seu sacrifício em favor do povo, Deus corrigirá os seus. Deus os disciplinará para arrependimento. Deus santificará o seu povo. Mas lembre que a disciplina é dolorosa. Lembre-se que a disciplina no momento não é motivo de alegria, mas de tristeza. Não espere ser disciplinado pelo Senhor. Usufrua da graça de Deus, das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Não fique achando que pode viver de qualquer forma, vivendo a sua vida à sua maneira, porque Deus vai tratar a sua vida. Vai tratar. Mas não ofenda o Senhor que morreu por você. E não espere disciplina a fim de ser obediente. Deus está aqui tratando Israel quando coloca sobre eles Saul. Deus satisfaz o anseio pecaminoso do coração do povo a fim de corrigir o povo para arrependimento. Então, ao olhar para o texto de hoje, você percebe que está nas mãos de Deus. Não há acasos em sua vida, nada fugirá do controle do Senhor. Ele governou a história, a fim de que na plenitude do tempo, Ele enviasse o seu Filho ao mundo, nascido de mulher e nascido sob a lei para resgatar pecadores. Para isso, Ele usou as ações más dos homens. Homens traíram a Cristo. Homens negaram a Cristo. Homens ofenderam a Cristo. Deus usou tudo isso a fim de levar o seu Filho à cruz para morrer pelos seus pecados. Deus governa a história. Deus ressuscitou a Cristo pelo poder do Espírito Santo para a justificação da igreja. Você está nas mãos de Deus e agirá sempre conforme o seu coração. A bênção é que Ele mudou o seu coração de pedra, deu a você um coração de carne para crer em Cristo. Ele deu a você novas inclinações, Ele deu a você o seu espírito, a fim de que você possa fazer escolhas segundo a palavra dEle e não segundo aquilo que você quer. Infelizmente, muitos crentes fazem escolhas como se tivessem ainda corações de pedra. Ouvem a exortação da palavra e isso não faz diferença em suas vidas. Se você está em Cristo, dê ouvidos à palavra do Senhor, porque você tem condições disso. É por isso que você tem exortações da Escritura do tipo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O ímpio tem um coração duro por natureza, os crentes não. Mas eles podem endurecer o coração diante da palavra. Não faça isso. Não tome um caminho tão terrível. Você está nas mãos de Deus e você é alvo do seu cuidado. Isso é notório na sua salvação, mas isso é também visto no fato de que Deus continua tratando o seu coração a fim de apresentar você sem mácula nem ruga junto com a igreja no dia final. Porque Jesus se deu por você, o Senhor nunca vai abandonar a sua vida. Você é dele. Você é parte do povo que se chama pelo nome dele. E por mais que por vezes você faça como Israel, rejeitando o Senhor, preferindo o pecado,
ainda assim Deus não deixará a sua vida, mas vai corrigi-lo, mas vai discipliná-lo para arrependimento, até aquele dia em que você será apresentado santo à semelhança de Cristo, para a glória de Deus. Deus nos abençoe, nos ajude a viver com estas convicções.